Engraçado como é revelador o que está saindo depois aí do STF, depois da tal reunião com o Toffoli lá, que o Toffoli foi tirado do Master, né? Primeiro que muitas das declarações dadas pelos ministros são simplesmente escabrosas, né? O Flávio Dino falando de STF Futebol Clube, não sei o que lá. Mas tem uma outra aqui que eu acho que é muito significativa. Tá? Depois dessa coisa toda, um ministro do STF que consultou aqui o Robson Bonin, a gente não sabe o nome desse ministro, mas ele teria dito que a PF está agindo como na época da Lava Jato. Que coisa estranha, né? Eu tinha imaginado que eles anularam a Lava Jato porque havia um conluio entre o Ministério Público e o juiz. Vocês lembram disso? Essa foi a desculpa que eles deram, né? Que havia ali uma coisa entre o STF e o Ministério Público, né? Não tinha nada, porque o que a gente viu foram conversas que não tinham nada demais ali, né? Na época da Vaza Jato, mas foi a desculpa que eles usaram. Em momento algum eles reclamaram da PF. E agora esse ministro está falando que foi igual na época da PF, né? Na época da Lava Jato, né? Que coisa curiosa. Isso mostra muito como é que eles encaram esse negócio de perseguir políticos, uma coisa errada por si só. Eles são a turma da corrupção, sempre foram, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Quanto Maior o Amor, Mais Caro o Seu Custo, Flavinho do Pneu e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Robson Bonin traz aqui a ira de um ministro do STF com o vazamento de relatório da PF sobre Toffoli. Muita coisa estranha, porque primeiro, vazamento, né? O relatório ainda não vazou, né? A gente sabe que ele foi entregue para o ministro lá, para o Fachin, causou a saída do Toffoli, coisa e tal, mas nós, o público, não temos acesso a esse relatório ainda, né? Aí a crítica desse ministro é, olha só, a PF está voltando aos velhos tempos de práticas da Lava Jato. Ué, mas que coisa estranha, né? Porque a Lava Jato, vocês lembram, ela foi sancionada 100% pelo STF, estava todo mundo ok com a Lava Jato, até ela chegar no STF. Quando chegou no STF, que o pessoal mudou de ideia, né? Então, muito curioso esse pessoal, esse ministro específico, ele não está dizendo qual ministro é aqui, ou seja, pode ser, por exemplo, o Flávio Dino, pode ser o Zanin, pode ser um desses ministros que entrou agora e, portanto, não estavam no STF na época da Lava Jato, né? Aqui, ó, o vazamento de informações de um relatório da Polícia Federal com dados comprometedores sobre a relação Dias-Toffoli com o banqueiro Daniel Vorcaro deixou ministros do STF injuriados com a Polícia Federal. Então vamos lembrar, né? O relatório foi mandado para o Fachin, isso já deixou muita gente no STF chateado. O Toffoli tem certeza que isso foi coisa do Lula, e é lógico que foi coisa do Lula, mas agora saíram reportagens, a gente falou sobre isso mais cedo, né? De que na verdade teriam sido 35 milhões entregues para o resort Itaiaia e não os 20 milhões que tinham sido ditos antes, e que a transferência do dinheiro bate com as datas em que houve conversa entre o Zetel e o Vorcaro, né? Então, realmente vazou alguma coisa, né? E aí o pessoal está reclamando que isso está parecendo a época da Lava Jato, né? E é curioso isso, porque na época da Lava Jato eles não reclamaram de nada. Na verdade, a Lava Jato ela seguiu toda com a sanção do STF. Vários dos acusados recorreram ao STF na época e o STF achou que não, está tudo normal, tudo tranquilo, até a Lava Jato chegar no STF. Quando a Lava Jato chegou no STF com um amigo do meu pai, aí que esse pessoal viu o problema nisso daí, né? Um desses ministros do STF, pedindo anonimato, então não pode dizer quem é, chegou a comparar o trabalho na gestão do Andrei Rodrigues ao período que a corporação atuou na Operação Lava Jato. A PF está voltando aos velhos tempos de práticas da Lava Jato, diz o ministro. Então, eu acho muito estranho isso daqui, né? Uma opinião estranha, ou seja, o que demonstra esse caso é que a preocupação deles não é com a corrupção, ou com a justiça, ou com a lei, não, é puramente corporativo. Não pode incomodar os poderosos, não. Incomodar os poderosos é proibido, é muito feio, tem que deixar o pessoal fazer a corrupção ali tranquila, né? Olha que coisa, teria dito esse ministro que eu não sei, eu chutaria um dos ministros novos aí que não participaram da época da Lava Jato. Pode ser o Alexandre de Moraes, que entrou depois, pode ser os ministros que o Bolsonaro indicou e pode ser o Zanin e o Dino, né? São as opções que tem aí do pessoal que não participou da Lava Jato, né?
muito curioso, porque isso revela exatamente como é que eles estão vendo. Outras coisas também. O Dino deixou claro, né? Sou STF Futebol Clube. Mais uma vez deixando claro que, pô, país, o Brasil, a Constituição, foda-se. Eu estou aqui para defender o STF, nós aqui do STF. Estou aqui para defender todo mundo. Não é para defender o Brasil, não. A corrupção no Brasil, que se for do brasileiro. O brasileiro que trabalhe mais e pague mais imposto para bancar essa corrupção. Eu estou aqui para defender a galerinha aqui do STF que vai se manter na boa aqui com essa corrupção toda, né? Então, ficou muito claro o corporativismo desse pessoal e o quanto eles cresceram de poder exatamente pela esquerda e a imprensa darem essa liberdade para eles com o interesse de que eles destruíssem Bolsonaro, né? Pior que eles não conseguiram destruir Bolsonaro. Flávio Bolsonaro vai ganhar a eleição esse ano, então, ou seja, foi inútil essa mudança toda. E agora eles têm uma Suprema Corte que está apertando exatamente o PT, exatamente a esquerda, né? O pessoal coloca aqui também, o Noblar coloca aqui, ó, que o acordo para salvar Toffoli não o salvará e pegou mal para o STF. Então, repara, de um lado você tem o STF reclamando aqui das coisas, do tratamento que está acontecendo, mas o Noblar, que é da esquerda, que é da imprensa, que é do Lula, está dizendo aqui, ó, que não vai salvar o Toffoli esse acordo do STF, tá? Pegou mal para o STF e pegou mal mesmo, né? A gente viu, eu expliquei para vocês que esse acordo de tirar o Toffoli da relatoria do Master sem uma suspeição e impedimento, isso não faz sentido nenhum. Isso fere o princípio do direito do juiz natural. Ou seja, o Toffoli só poderia sair se fosse caso de suspeição. Se não é caso de suspeição, ele tem que continuar, né? Eu deveria ter. Ou então você ou declara suspeição, que seria o correto, porque ele de fato é suspeito nesse caso, ou então não tem como tirar o cara, né? E aí fica nessa situação em que criou-se uma aberração deles para esse caso do Banco Master, né? Aí, olha só, o Blog Nova está falando assim, pegou mal para o STF, e pegou realmente, mas mais do que isso aqui, ó, tudo indica que não foi por pressão dos colegas que o ministro Dias Toffoli abdicou da relatoria do caso Master no Supremo, mas sim porque concluiu que seria o melhor a fazer. Afinal, 7 deles o apoiavam, né? Lembra que a gente mostrou aqui o vazamento da conversa, indicava que o Toffoli tinha 8 votos e só o Fachin e a Carmen Lúcia que estavam contra ele, né? Então, ele mesmo decidiu desistir, o que é muito estranho nessa história, né? Então, quando o ministro Flávio Dino sugeriu que se divulgasse uma nota assinada por todos, dizendo que apoiavam o Toffoli, que não haveria suspeição nem impedimento dele, Toffoli admitiu deixar a relatoria do caso. Eu sei que a imprensa vai divulgar que eu fui retirado do processo. Eu preferia que fosse diferente, mas se for a decisão hoje de parar hoje, é melhor, eu aceito. Ainda teve mais 3 horas de reunião e 2 dos ministros participaram virtualmente, o Fux no Rio de Janeiro, o André Mendonça em São Paulo. Era para ser secreta, secretíssima, mas há consenso no Supremo que ela foi gravada por um dos presentes. O Toffoli é suspeito, ele nega. Tem gente falando que foi um assessor do Gilmar Mendes. Segundo estão dizendo aqui, não pode ser os técnicos do STF, porque eles não participaram da coisa. Eu não sei se esse pessoal entende como é que funciona isso. Eles estão dizendo que o técnico não pode ser, porque o técnico estabeleceu a conexão e depois desligou o terminal dele. Mas o técnico tem como gravar do mesmo jeito, bicho. Eu não sei se o pessoal está sabendo como é que funciona a tecnologia, não, mas enfim. O pessoal suspeita do Toffoli, mas na verdade ninguém tem certeza de quem foi que vazou a conversa para a imprensa, né? Inclusive estão falando aqui que seria alguém do gabinete do Gilmar Mendes que poderia ter vazado a conversa. Eu não sei, acho pouco provável isso. Mas o problema é que eles estão preocupados com essa história, com quem vazou e por quê? Porque pode vazar mais. Quem vazou até aqui não vazou tudo. Ainda tem muito mais coisa que foi falada nessa reunião. E se ela foi toda gravada mesmo, pode sair muita coisa por aí, né? O pessoal acha que o Toffoli que vazou, segundo estão dizendo, né, a suspeita é que é um plano para chantagem, que o Toffoli gravou o que foi dito na reunião e vazou um pedacinho da conversa para a imprensa para dizer para os outros ministros, olha só, eu gravei vocês, tá? Eu estou sabendo o que vocês falaram, eu posso usar isso contra vocês caso vocês me sacaneiem depois, né? E um dos motivos que leva a crer que foi o Toffoli é o fato de que o Toffoli já fez isso no passado, tá? Houve um caso gravíssimo que envolveu o Dias Toffoli, diz aqui o Jeffrey Schichini, em 2009, em que ele também teria gravado uma conversa, uma reunião para usar esse tipo de coisa posteriormente, né? O pessoal está dizendo aqui que a possibilidade de ser os técnicos do STF é pouco provável, né? Cronologia e detalhes técnicos reforçam a tese de que foi Toffoli que gravou os colegas.
Estão dizendo aqui que não poderia ser o pessoal técnico, não poderia ser outros ministros, porque foram duas reuniões independentes, né? E, por exemplo, eu tinha citado no meu vídeo que podia ser outro ministro que gravou ali o sistema de conversa, né? O cara abriu um celular do lado e começou a gravar, né? Poderia ser isso. Mas eles explicam que a primeira reunião só foi presencial, não tinha todos os ministros, foi só presencial. Então não tinha como ser isso, né? Ser o técnico de gravação também não faria sentido dessa forma. Então, realmente, ou é o Gilmar Mendes, ou alguém do Gilmar Mendes, ou então é o Toffoli. Pode ser o Alexandre de Moraes também, tá? O Alexandre de Moraes estava nas duas reuniões. E é curioso dizer que não vazou nenhuma informação sobre o que o Alexandre de Moraes disse. Ou seja, né, sobre as suspeitas. A verdade é que, no final das contas, o pessoal do STF está todo apavorado e está sendo pego nessa história aí, está vendo que está sofrendo a pressão. A dúvida é, eles vão aceitar isso ou vão revidar? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.